A segunda temporada da série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, está no ar. Neste episódio 8, tratamos de água, gênero e participação social no contexto dos recursos hídricos brasileiros. Nossa entrevistada é Fernanda Matos, pesquisadora, bolsista pós-doc, subcoordenadora do projeto Governança e Recursos Hídricos na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, que é docente no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas. A cientista é mestra em Turismo e Meio Ambiente pelo Centro Universitário UNA e doutora em Administração pela UFMG. Também é editora colaboradora da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas e tem atuado em pesquisas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5 e 6, respectivamente, sobre igualdade de gênero e água limpa e saneamento. Fernanda, obrigada pela participação na série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta. A primeira questão, que a gente vai agora abordar com você é a seguinte: como você analisa o papel e situação atual dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e Comitês de Bacia Hidrográfica, que são objeto de estudo no projeto Governança e Recursos Hídricos? Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre uma boa oportunidade falar dessa área que eu trabalho já há 13 anos. Eu falo que a gente começa na área de pesquisa e, de repente, isso faz parte da sua vida, porque quase o dia todo você fica pensando em algo sobre o que fazer e vai abraçando diferentes frentes. Como você trouxe, o projeto... E aí a gente tem uma série de estudos ligados aí. O projeto Governança e Recursos Hídricos, ele é financiado pela CAPES e a ANA, foi um edital de 2017, aberto, ampla concorrência, e foram submetidos mais de 50 projetos. Então, dentre esses projetos, 11 foram aprovados e um é do nosso departamento. Eu sou administradora, eu faço residência pós-doutoral na UFMG, mas esse projeto iniciou muito ligado às minhas inquietações de pesquisas. Claro, outros pesquisadores foram se unindo para a construção do projeto maior. Então, ele foi aprovado, começou em 2018, praticamente, janeiro ali de 2018, e está ainda em vigor. Ele foi estendido o prazo, eu participo de diferentes espaços e a gente queria entender. A nossa linha de trabalho é a governança, a administração pública, os estudos organizacionais. Então, como é que era esse espaço dos comitês de bacias? A gente vinha com essa pergunta: quantos eram, como é que eles funcionavam e, principalmente, dentre esse estudo de governança, está a compreender quem participa desses espaços. Identificar quem está dentro é um aspecto importante. Primeiro, para você verificar qual que é as pessoas que normalmente estão nesses espaços. E aí, na ausência, a gente começa a procurar outros também para trazer e, principalmente, pensar em diversidade. Quem é que não está aqui dentro e que deveria estar? Então, passa por esse olhar de quem participa. Então, iniciou com várias entrevistas e muitas das perguntas surgiram durante que foram uma parte de pesquisa aberta, perguntas e respostas, entrevistamos muita gente, e aí algumas respostas para um questionário mais amplo, a gente aplicou em todo o país, inicialmente com os comitês estaduais, e várias perguntas surgiram, vocês vejam aí que tem poucas mulheres, poucos jovens, então peraí, vamos colocar também, vendo outros questionários, mas é preciso pensar em gênero, é preciso pensar em idade, é preciso pensar em outras categorias importantes, mas também sobre esse funcionamento desses comitês. E aí iniciamos, como eu falei, nos comitês estaduais, começamos a divulgar os resultados, que isso eram compromissos do nosso departamento, essa devolutiva, fica sempre
quando a gente vai falar desse olhar atento para a academia, devolva os dados para as pessoas, de alguma maneira, seja com as palestras, materiais produzidos com base naquela interação entre as pessoas. Então, começamos a fazer alguns e-books diagramados, assim, com os dados por estado. Goiás, Espírito Santo, então foi um por estado. Alguns estados a gente não conseguiu amostra suficiente, então, infelizmente, eles não foram feitos. E aí, quando a gente começou com esse processo de retornar os dados, fomos provocados pela Agência Nacional de Águas a dizer, olha, dava para vocês coletarem o restante, porque a gente achou a ideia interessante, dava para coletar também nos comitês federais? Vamos, né, mudar um pouco a configuração, ampliar os espaços e também nos conselhos estaduais. Se a gente for pensar, né, nessa sua pergunta, que ela é como é que está, né, a gente pode ver muitos pontos a serem investigados. Primeiro, a ideia do copo meio cheio e meio vazio. Temos ainda muitos desafios, mas sem dúvida avançamos muito. A gente tem uma legislação, a gente tem instituições formalizadas em funcionamento, a gente tem esse processo democrático para a participação de diferentes atores em várias partes do país. Você vê grandes avanços, você vê comitês com programas muito bem instituídos, algumas coisas que, claro, sempre vai melhorar. Isso é do ser humano, isso é de qualquer instituição em que você passar por um processo avaliativo, você vai identificar o que eu posso melhorar aqui, quem mais eu posso envolver nesta atividade, comunicar melhor. Então, claro, tem esses desafios ainda a serem enfrentados. Então, para os 3 pontos principais desse projeto, a primeira parte do perfil, né, quem participa. Então, a gente tem aí como desafio trazer mais mulheres para esses espaços colegiados. Então, este é uma agenda importante, pertinente, que a gente tem trabalhado, porque apenas cerca de 30% só das cadeiras ocupadas, isso é importante destacar, que são mulheres. Por que ocupadas? Porque aí a gente tem, em alguns estados, muitas cadeiras vazias que não foram preenchidas, de titulares e de suplentes. Quer dizer, a gente tem mais espaço para participação. Em alguns comitês você acha 1 ou 2 cadeiras, mas Rio Grande do Sul, Mato Grosso, está em torno de 40% de vacância. Quer dizer, tem espaço para mais gente. E aí, de novo, quem está nesse espaço e quem não está, para a gente trazer, né, motivar, falar e né, convidar a participar. Então, é um desafio. Jovens, a gente vê a busca, né, de trazer mais jovens para participar, então, de algumas câmaras técnicas. Você tem alguns projetos interessantes para buscar, né, ampliar a participação do jovem, esse olhar preocupado também para a gestão de recursos hídricos. Você tem, aparece, né, nas muitas respostas, questões relacionadas à capacitação, que ainda é preciso se pensar nesses espaços para que as pessoas entendam o que está sendo discutido, porque envolvem questões muito técnicas, e as pessoas demandam um certo tempo até entender, né, das regras que formam esses espaços, os comitês, os colegiados, né, os conselhos de recursos hídricos. Então, demora um tempo para se conhecer essa burocracia, como é que ele funciona, quanto tempo se reúne, o que é moção, o que é isso, qual que é o procedimento para determinadas questões. Então, demanda-se um tempo. E aí, a necessidade de uma linguagem mais simples, com o uso né, de menos jargão, poderia facilitar essa interação ali no momento de deliberação. Então, de novo, eu acredito nesse sistema fortemente. Não é porque a gente identifica falhas que não está tudo errado. Pelo contrário. Acho que, como eu sou da administração, passar pelas atividades, né, o ciclo, né, de planejamento, né, o planejar, organizar, avaliar. Então, você tem esse processo inerente ao ser administrador. Então, para a gente olhar isso
olha, aqui é um ponto de falha, então a gente pode melhorar. Como é que a gente vai melhorar? Né? Volta-se para o planejamento, e aí é um ciclo infinito de indas e vindas. Nesse projeto, então, como eu falei, a gente publicou uma série de e-books, ao todo são 32, né, relacionados aos comitês estaduais, federais. Os federais são 10 comitês, porém um ainda não havia instituído assim, os membros nesse espaço colegiado, apesar de estar em funcionamento, ele era um comitê mais recente, então ele não entrou. Então são 9 publicações e o de conselhos estaduais está numa série especial. Ainda assim, a gente tem colaborado com a Agência Nacional de Águas, que desde 2020 utiliza alguns dos nossos dados dentro do Conjuntura de Recursos Hídricos, que é uma importante publicação, né, publicada anualmente pela agência. Então, para cada uma delas foi tratada uma temática apresentando dados, gráficos de forma interativa para o público acompanhar também sobre essa temática. Se a gente for ainda nesses desafios, a gente entra num segundo que é relacionado, né, apesar de já ter citado, né, que é ampliar a participação das mulheres. Aí que vem umas outras muitas iniciativas que a gente desenvolve e vê no país, muito importantes para ampliar essa participação. E, Fernanda, a gente sabe que os conselhos, né, comitês principalmente, né, muitos têm uma função não só consultiva, mas deliberativa, que é extremamente importante, né? Tem os fundos, né, de recursos hídricos, para justamente ter essa gestão de obras, né, de infraestrutura e tudo mais. Nesse aspecto de governança, como é que você vê assim a questão da implementação? E a gente sabe que não é o mesmo ritmo, né? Às vezes tem lá e os projetos não acontecem, né? E também tem que ser fiscalizados, né? Que é outra questão importante, né? Que é enfim, dinheiro público, né? Que está sendo utilizado. Bem, você tem diferentes graus aí para avaliar. Você tem comitês que já têm implementado, né, a cobrança dos recursos hídricos, e aí para diferentes espaços você vê, por exemplo, um desafio de um determinado comitê paulista, né, que aí está ligado ao nosso grupo de pesquisa também, que o pessoal identificou. Às vezes abre-se um processo, né, para financiamento de determinados projetos para a bacia, né, alguns municípios, e tem-se dificuldade de se obter projetos que, assim, tenha início, meio e fim, metas de acompanhamento. Então, até nisso, você veja que para determinadas áreas é preciso também ter capacitação para esse prestador de serviço. Ele sabe fazer aquele serviço específico, mas tem dificuldade para se elaborar a proposta para participar daquele edital. Às vezes acaba não conseguindo ser aprovado. Então, você tem diferentes espaços aí. Você tem, claro, os que são aprovados, acompanhados. Em Minas, a gente tem essa experiência na Bacia do Vélez, né, até dos subcomitês. E aí eu já fui em várias reuniões onde o pessoal não apenas discute sobre cada ponto do edital para chamamento de pessoas para revitalizar uma nascente, por exemplo. E aí passa-se a acompanhar como é que está sendo feito, como que foi, desde o início, com fotos, com relatórios, para os membros. Então, sim, a gente tem casos exitosos quanto a isso. Em alguns estados, você já enfrenta, né, alguns ou comitês, né, desafios maiores, que é a ausência da cobrança. Então, você fica com uma outra faixa de recursos a serem utilizados. E aí vai depender também do grau de maturidade daquele comitê. Qual é a prioridade para aquela área? Né? Será que já se foi realizado o plano de bacias? O que foi identificado? Quais as nascentes, por exemplo, que poderiam ser revitalizadas? É uma obra? É saneamento?
vamos fazer o plano, o que será feito? Então, isso parte dos planos, né? Parte desse olhar para a bacia e grau também de maturidade de cada um desses espaços, de identificar suas demandas mais urgentes. E outra questão, né, que eu gostaria de abordar também no tocante a essa questão dos comitês, né, é a importância dentro da gestão ambiental, porque hoje a gente vê mudanças climáticas, né, a gente vê também eventos extremos, né, por exemplo, na região de Minas e na região do Cerrado, né, especialmente, né, a gente tem as 8 principais bacias hidrográficas brasileiras. E a gente sabe o quanto está sendo, vamos dizer assim, problemática, né, a situação, né, dos recursos hídricos. Como é que vocês analisam, vamos dizer assim, o pulo do gato, né? O que é necessário fazer, né? Acho que recomendações, né, dentro do que vocês também apuraram. Veja, quando a gente vai tratar de governança, a gente está olhando a estrutura organizacional do comitê, não passa tanto por essas questões tão técnicas. A gente acaba acompanhando por ser da área de meio ambiente e estar ligado a outros grupos, né, que discutem mudanças do clima. Então, sim, a gente tem uma série de indicações aí do grau de complexidade que temos adiante, trazidos aí pela mudança do clima, né? Então, você terá secas mais intensas, mais prolongadas, problemas de enchente e outros. E aí passa também, né, não só pelos comitês, você trouxe a questão de meio ambiente, da área, né, de meio ambiente, passa pela necessidade dos comitês discutirem isso enquanto fórum daquela região, passa para que aqueles municípios, representantes do poder público municipal, estadual também, né, que estão naquele espaço, discutirem, pensarem, né, a gestão das águas junto com o seu meio ambiente, no plano diretor, como é que enfrentaremos esses muitos desafios? A gente tem nas nossas cidades cada vez mais um solo impermeabilizado, sem espaço para infiltração, a tendência de enchentes, né, é agravada, as chuvas estão se tornando mais intensas, né, isso a gente observa, né, nos alertas que a gente recebe. Então, como a gente pensa o nosso território? Daí, de novo, a necessidade, né, desses espaços de pensar o coletivo, de pensar com as muitas perspectivas, as iniciativas da sociedade civil que podem agregar, trazendo conhecimento, as organizações usuárias de água, indústrias daquela região, como trabalhar todos esses desafios. Para cada região, a gente tem uma demanda específica. A gente tem uma especificidade aí de solo, né, que precisa ser pensada. Não há uma receita simples para enfrentamento das mudanças do clima, mas acredito que juntos, sempre, né, todas as iniciativas podem ser aproveitadas nesses espaços. Como as pessoas podem ter acesso, né, às eleições, enfim, para participar de um comitê, né? Porque não é uma coisa que é divulgada assim tão facilmente que se acha, né, em todos os locais. O que é necessário, né, se saber, ou então aonde procurar essas informações? Bom, acho que o ponto principal, onde eu estou, né? Onde está localizada a minha casa? Então, a partir de onde estou localizada a minha casa, quais são os rios urbanos no qual estou inserido? Aquele rio faz parte de qual bacia hidrográfica? Então, é uma necessidade de um pertencimento a um território. Como a maioria dos rios urbanos acabaram sendo, né, transformados em avenidas, a gente acaba nem percebendo que ali passa um rio, né? Ele já foi aberto, mais para uma necessidade de trânsito e outras muitas questões aí relacionadas, eles acabaram sendo, a gente acaba não vendo-os mais, né? Acabaram ficando invisíveis para as pessoas. Então, esse olhar para o território, primeiro passo, onde estou? Então,
né, você identificar qual é a sua região, né? Como eu falei, o Velhas tem muitos comitês e o comitê do Velhas tem, né, implantado as reuniões de subcomitês. Então, peraí, qual que é o meu subcomitê? Então, é o Arrudas. Não, peraí, é o Onça. Vamos localizar ali? Onde é que eu tô? Ah, beleza, bem mineiro, né? Onde é que eu tô? Para onde que eu vou? Então, se eu sou do Velhas, peraí, comitê do Velhas, vamos acompanhar as discussões, vamos verificar, né, aprender junto com eles como é que eles estão olhando para a bacia, quem são esses atores que participam desses espaços. Todas as reuniões são públicas, são abertas, todos que quiserem participar são muito bem-vindos. Eu me iniciei assim, né, identificando qual é o espaço, onde realiza essas reuniões, e comecei a participar para entender como era a gestão das águas, entender como eram as discussões, e mesmo não sendo membro, eu posso trazer alguma contribuição, com alguma pergunta, uma colaboração em algum estudo, câmara técnica, mas para participar oficialmente dos comitês, aí é preciso aguardar, como você disse, né, o processo eleitoral. Como os comitês eles são organismos colegiados muito bem desenhados dentro da nossa política de gestão de recursos hídricos, diz que não há uma participação individual. Né? Então, quais são esses atores que irão participar? Poder Público Municipal, representando, né, o seu município, Poder Público Estadual, com essa visão do recorte do Estado, usuários de água da bacia, as indústrias, empresas que captam água, usuários de água da bacia. Então, são indústrias, empresas que captam água ou precisam, né, utilizar-se do rio para devolver esse processo aí. Então, isso aí vai depender do tamanho dessa organização para ser considerada aí, né? Vai passar por um processo de outorga, ou seja, autorização de retirada, se tiver ou não cobrança, essa cobrança é feita com base nessa retirada. Então, o usuário aí de água não é o usuário casa, né? Não somos nós que moramos em casa, mas indústrias, empresas que retiram água, né, do rio para uso no seu processo produtivo. E também a sociedade civil. Então, ali vai participar ONGs, sindicatos, universidades, associações, diferentes espaços ali em que essa instituição irá concorrer a uma vaga, né, como membro daquele comitê, e a partir daí indica-se uma pessoa para participar, ou, né, a organização já envia um indivíduo, esse aqui é o meu representante, então é ele já, e aí tem-se o processo eleitoral. Então, entre os próprios membros da sociedade civil, por exemplo, seja nos subcomitês, nos comitês, nos conselhos, ali dentro desse próprio núcleo, né, a sociedade civil reunida, né, no dia ali da eleição, as organizações que foram credenciadas, né, comprovando que atuam, estão inseridas naquela bacia, irão votar e decidir quem é que vai colaborar, né, junto ao comitê. Então, é importante, quando a gente fala sobre o processo eleitoral, de novo, reportar sobre a importância da pessoa que participa desses espaços. Quão representativo ele é, né? Se mantém um contato próximo com aquela associação que o indicou, né, levando problemas da organização para o comitê, pensar junto do comitê para a organização, né, o que a gente pode aproveitar dessa discussão, e se é votado, né, entre, como é que depois fica isso, né, de se pensar essa organização, sociedade civil, conversando com as demais e criar ali essa multiplicidade de ideias para o espaço e do comitê, né, para toda a bacia. Então é importante pensar isso, mas fica sempre o convite aberto para que participem, acompanhem as reuniões, nesse período
né, de pandemia, infelizmente ficamos isolados, muitas reuniões foram realizadas online, então, e os comitês disponibilizaram depois as gravações das reuniões colegiadas, mas, como eu falei, tem as câmaras técnicas que se reúnem para discutir assuntos específicos, né, relacionados ao comitê, então vale a pena se interar, conhecer o território e ser parte. Muito bom. Agora a gente vai para uma outra questão, né? Você é voluntária, né, na Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas, né? Também. Quais são as ações, né, que você pode contar, né, a respeito dessa rede, né, que você também participa? Sim. Como eu falei no início, a gente acaba participando de muitas iniciativas interessantes e que porque a gente acredita. Assim, olha, isso é uma proposta muito legal, vamos participar. A Rede Brasil, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela é constituída de forma jurídica, como associação civil, formada por associações, comitês de bacias e outras entidades que estiverem correlacionadas com essa temática, né? Ela foi fundada em 1998. Ela também participa de outras esferas que pensa também a gestão de recursos hídricos, como a rede internacional de organismos de bacias. Então, são várias instâncias para se pensar junto, né? Bom, toda a organização vai constituir ali uma série de propostas, ideias, algumas ligadas à capacitação, né? Difusão do conhecimento, etc. E eu comecei a participar há algum tempo de diferentes iniciativas. As mais recentes, e que aí conecta de novo ao início lá da nossa fala, está ligada à participação das mulheres nos comitês de bacias. Bem, como eu falei, os nossos primeiros dados mostraram em números quantas somos ou quantas são nesses espaços. E aí, junto ali isso, né? O primeiro dado publicado foi em 2019, numa chamada de capítulos de livro pela Unesco, mas aí em 2018 a gente já tinha esse número. Já tinha uma série de outras iniciativas também no país acontecendo sobre esse tema, né? Mulheres, água, gênero. E em março de 2019 foi quando eu comecei a fazer essa atividade. A Rebob tem um informativo que reúne e envia, né? Você assina ali esse informativo e recebe por e-mail um resumo, um apanhado do que aconteceu sobre recursos hídricos. Então, algumas notícias publicadas de diferentes órgãos, o pessoal faz essa busca ali e monta o informativo. Então, nesta parte, além de curiosidades, parte educativa, etc., tem-se a Rebob Mulher. Então, desde 2019, a gente publica textos escritos por mulheres. Então, a única parte autoral, digamos assim, é a Rebob Mulher. Então, já deixo aí o convite para colaborar. Então, são iniciativas, projetos, ações. Às vezes é sobre algum tema específico. A pessoa quer falar sobre o ODS 3, por exemplo. Qual que é aquela conexão ali com o meio ambiente? Ué, claro que tem conexão. Então, por que não divulgar? Então, mas são sempre textos de mulheres, em duplas, individuais, e sobre esses projetos. Então, temos publicado, assim, semanalmente, algum texto, e eu não sei, como eu leio antes, eu falo que eu sou sempre suspeita, porque eu gosto de todos, eu aprendo com todos, independente da área, né? Não tem uma área específica. Só pode professor? Não, é aberto a todas que quiserem colaborar e trazer. Posso falar de mudança do clima? Pode, claro. Por que não, né? Então, vai fazendo essas conexões entre as experiências delas, os interesses, e aí a gente tem textos muito interessantes. Eu leio, eu reviso, eu palpito, porque às vezes pensando no leitor, né? Assim, olha, esse termo aqui, talvez pode ser que tenha gente que não conheça muito bem, assim, explica um tiquinho isso aqui, bem mineiro, né? E por ser professora,
eu tento trazer exemplos, filmes, indicação do pessoal assistir, ver e comentar, correlacionar com a disciplina. E a pessoa me escreveu 2 crônicas sobre cineclube voltado à área de meio ambiente. Então, ela contou um pouco da história do cinema, como que dá para trabalhar, quer dizer, assim, escolha o tema, ela foi bem didática, assim, escolha o tema, chame as amigas, assista o filme, pause, troque, não, aí a partir daí não tem muita regra, assim, vá assistindo e parando, ou assista tudo e comente, é uma forma divertida de falar de meio ambiente, de falar sobre clima, com as pessoas que você gosta. Porque às vezes a gente está na área ambiental, fala sobre isso o dia todo, e para explicar em casa, assim, o que você faz? O que é esse determinado tema? Então, alguns temas fica mais legal conversar a partir de um olhar sobre filmes. A gente tem o pessoal também do Tempo de Plantar, que faz um trabalho muito interessante em Brasília, tem vários textos sobre isso, texto sobre produtor de água, que deu também uma boa audiência, que gostaram, as cartilhas do Ziraldo sobre água e gênero, que ele vai pegar diferentes temáticas para falar sobre isso. Vinculado, né, também a essa iniciativa de mais mulheres nesses espaços, porque elas acabam trazendo também sobre o que, às vezes sobre o que elas trabalham, sobre o que elas gostam, como eu disse, né? Teve a edição de 2 livros, que são Mulheres pelas Águas, em que reúne o relato de 100 mulheres que atuam nessa área. Então, você tem pessoas de diferentes estados, diferentes posições, assim, às vezes está só na academia, porque é um professor que está ligado a algum projeto, alguém que já esteve numa ONG, em comitês, em conselhos. Então, você tem de diferentes espaços, mas que falam sobre pensar a gestão das águas. Como é que foi isso? Desde que, por que essa área, como que foi esse viver essa área, Dona Alice Godinho, uma vida, um exemplo, né, que está no livro 2, um exemplo de persistência, ela é reside em Teófilo Otoni e participou de muitas reuniões de comitês de bacia, assim, numa história muito, muito apaixonante, muitas mulheres, sabe, que se dedicam a isso. Ah, mas só tem essas? Não, porque não cabe mais, assim, senão fica muito grande. Mas é uma provocação, uma ideia, né, de vamos a partir dessa buscar outras histórias também, e para mostrar que sim, tem mulheres que estão nessa área, que participam, que se importam, e complementa, né, os outros textos para pensar que elas existem. Então, só tem 30%, ok, mas a gente tem mulheres participando nesses espaços. Então, quando a gente vê também uma mesa em eventos, congressos, seminários, só homens, a gente pensa, gente, mas não tem nenhuma mulher que fala disso? Peraí, tem sim. Então, isso acaba gerando, né, um próprio se pensar as organizações dos eventos, não ser sempre as mesmas pessoas, ou por que não pensarmos na equidade de gênero, raça, classe, ou outros, ou vírus diferentes, para ter ideia diferente, né, sobre como fazer gestão das águas. Bom, e aí a gente vai para uma outra questão que você é estudiosa, né, que são os ODS 5 e 6. Eu gostaria que você pudesse sintetizar, né, uma análise, como é que você observa, né, essa situação aqui no nosso país, né, no Brasil. Veja, como eu falei, a gente tem vários desafios ainda, mas essa pauta caminha. Primeiro vou pensar no ODS 6,
os ODS, né, eles têm uma série de indicadores, eles são acompanhados regularmente pelas agências coligadas à ONU, né? Então, várias vão participar nesse processo de acompanhar os muitos indicadores que fazem parte de cada um deles. O ODS 6, da mesma forma, a gente tem diferentes pontos. Dentro, né, pensando nessa conexão aí com o ODS 5, né, que é a igualdade de gênero, dentro do ODS 6, os muitos indicadores, metas presentes, não têm um olhar direcionado para gênero. Em apenas uma pergunta, né, porque são relatórios e formas de análise muito intensas para cada um deles. O 1, o 2, né, 6.1, 6.2 e assim por diante. Então, lá no 5, a gente tem uma pergunta só, que pergunta se os planos, legislações na área de recursos hídricos possuem alguma menção, né, sobre gênero ou mulheres. Até recentemente, a nota do Brasil para esta questão era 0. Grau de implementação da política, lá em cima, né? Muitas legislações criadas, diferentes formas de acompanhamento, então estava em 100, muita coisa. E aí o indicador estava, assim, quando você colocava vários juntos, isso puxava a nota do Brasil, assim, nessa linha lá para baixo, né? No 6.5, que avalia uma série de pontos sobre a gestão integrada de recursos hídricos. Esse grau de implementação puxava a nota lá para baixo. Por quê? Nesses 2 pontos, seja eles incluindo a área transfronteiriça, era 0, não tinha nada, né? Os princípios de Dublin inspiraram a nossa legislação, né? A Lei 9433, a Lei das Águas. Porém, um dos princípios que não foram incluídos é o papel, né, a relevância das mulheres para a gestão das águas. Isso não entrou na nossa lei. E isso, né, desde 1992. Então, desde Dublin, ficou esse princípio de fora. Mais recentemente, como falei, os indicadores, eles são avaliados e nesse processo de avaliação, até os próprios indicadores passam por revisão. Será que quando a gente obtém esse número, primeiro, obter aquele indicador, aquele número, tá fácil dos países entenderem? Será que a gente precisa melhorar a metodologia, dividir como é que é a forma de análise? Então, isso também é realizado. Dentre essas muitas iniciativas, desde do ano passado, tem se pensado também em como incluir dentro do ODS 6 a análise de gênero. Como é a participação das mulheres nesse processo? Então, foram contratados pela Agência ONU Água vários consultores que fizeram estudos, levantamentos, o que é possível monitorar, o que a gente pode observar ali sobre água, saneamento, mulheres. Alguns ficaram ainda mais nas justificativas de por que esse olhar é importante, o que a falta de água e saneamento impacta na vida das pessoas e principalmente as mulheres. E depois chamaram alguns especialistas de vários países, várias instituições. Eu tive a grata satisfação de ter sido convidada também a participar, a ler esses relatórios e colaborar, né? Trazendo mais informações, perguntas sobre os relatórios, sobre o que eles estavam pensando nessa construção. Isso iniciou em dezembro, esse contato, né? E aí esses relatórios foram avaliados no início do ano. Recentemente, o Brasil foi convidado a fazer o teste, um pré-piloto. Então, com base em todo esse material produzido, foram pensados assim muitas questões a serem investigadas. E aí que a Agência Nacional de Águas, né, sendo o piloto, digamos assim, né, seja a organização, o ponto focal no Brasil, né, que dessa avaliação dos ODS, junto com outros parceiros, né, que desenvolvem esse estudo, esses acompanhamentos, foi convidado a fazer
e aí está ainda nesse processo de análise, como a gente inclui isso, como que a gente pensa essas questões para a gestão das águas. Muitas vezes, quando a gente começa a ler sobre gênero, as pessoas perguntam assim, mas como assim gênero? Por que isso está relacionado? A gente tem que explicar assim, peraí. Gênero, quando a gente vai falar de água, a gente está falando sobre as construções sociais presentes na sociedade. Então, há uma série de questões aí que são colocadas que fazem com que as mulheres exerçam determinadas funções, acabam exercendo determinadas funções, e frente a esse desafio, né, de buscar água, de não ter esse acesso, da falta de saneamento, isso vai impactar a vida delas. Como assim, né? E aí a gente fala o exemplo simples. Se geralmente são as mulheres que ficam encarregadas das atividades de cuidado, né, de higiene, cuidado dela, da casa, da família, dos doentes, etc., e na falta de água, quem vai geralmente buscar? É a mulher. Então, imagine ela, eu sempre falo, né, carregando, vai buscar longe, volta. Imagine você carregando um balde por 2, 3, 12 quilômetros. Um balde não é suficiente para você cuidar de uma família. Quantas viagens você terá que fazer? Muitas. E ainda economizar essa água, se essa água for de boa qualidade, será que ela é de boa qualidade? Qual o risco essa água que você está indo buscar ali vai trazer para essas pessoas? Se elas ficarem doentes, as mulheres terão ainda mais trabalho de cuidar das pessoas que estão doentes. Por enquanto, eu nem estou falando dela, que pode também ficar doente, porque a saúde da mulher depende muito de água. Se a gente vai pensar, né? Ano 2020, mais de 1.000 escolas não tinham banheiros. Banheiros, escolas públicas. Nossa, que difícil. Sim, é difícil, mas quando você desagrega isso em dados e pensa o que é a falta de água, banheiro para uma menina de 13 a 17 anos, que é a idade escolar, uma semana ela não vai ter condições de ir para a escola, porque ela precisa fazer uma higiene adequada. Higiene e saúde menstrual da mulher, ela é importante de ser discutida. Como ela é feita? Possui produtos, sabão para higienizar a mão, itens, né, para consumo, ela tem isso. Qual o impacto desta falta pode gerar nas mulheres e nas meninas? Quantas vezes, quantos estudos mostram que elas acabam, né, prendendo, segurando mais para ir no banheiro por falta de espaço, de adequado, higiene, limpeza, água, e acaba tendo outras doenças. Então, você vai adentrando ali nessas muitas necessidades e vendo que a falta de água, de saneamento, impacta mais fortemente a vida da mulher. Então, você vai criando ciclos de pobreza, de exclusão, e que torna-se você fazer com que ela saia desse ciclo. Então, é preciso olhar para essas necessidades específicas e buscar formas de atendimento para elas. Então, falei aí só do ir levar e buscar, ou saúde e higiene pessoal, menstrual, mas assim, são muitos pontos em que são discutidos, inclusive como obter dados sobre isso. Também é uma necessidade. A gente tem dados, a gente tem pensado sobre isso. Então, quando a gente se depara com alguns questionamentos, alguns questionários, né, a gente acaba também passando por um processo de olhar para aquela questão de uma forma diferente. Isso também cria possibilidades de melhorias. Bom, agora a gente está chegando nos momentos finais, Fernanda, e a questão que eu vou abordar com você é justamente a tua experiência, né, que você teve como consultora técnica, né, do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, né, quanto ao Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022 a 2040.
Eu gostaria que você contasse, né, sintetizasse para a gente quais os principais aprendizados, né, obtidos nesse trabalho e como a sociedade, né, sociedade civil, pode ter ações mais proativas que reflitam na saúde dos recursos hídricos brasileiros. Bom, primeiro falar sobre a experiência, né? O processo de elaboração desse novo plano teve muitas mãos, muitas equipes ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Agência Nacional de Águas, outros órgãos, né, que acabavam participando, mas especialmente esses dois, um envolvimento muito intenso de diferentes técnicos, especialmente da Agência Nacional de Águas. Eu pude participar, né, de várias reuniões onde eram debatidos ponto a ponto todos os tipos de propostas para inclusão no plano. Isso é pertinente, isso é possível, isso é alinhável com a competência, o que é o plano, o que cabe dentro do plano nacional. A gente tem governamentabilidade para fazer isso. Isso cabe a quem? Isso não cabe ao plano, mas a gente pode, será que a gente consegue colocar um determinado ponto como sugestão para os estados efetuarem, por exemplo? Então, todos os pontos foram repassados. Junto, né, a estes vários profissionais, outros trabalhos foram contratados para acompanhar cenários, o processo de organizar as oficinas, organizar esse material todo que veio de diferentes tipos de colaboração. Então, foi um processo muito intenso de realização de muitas oficinas, regionais, setoriais, por setor. Então, tentou-se ouvir aí diferentes atores. Além disso, foram realizadas diferentes consultas via formulário. Não é o ideal. A primeira ideia era se fazer presencial, mas eu acredito que as duas possibilidades trazem, apesar de serem metodologias diferentes, né, o estar presente ali, a interação entre as pessoas é maior, e acabou não acontecendo por causa da pandemia, mas você teve diferentes pessoas de diferentes espaços do país e que talvez não participariam se fossem todas presenciais, né? Vamos pensar assim, vamos fazer uma reunião com a região Sudeste. Como é que você reúne o Sudeste inteiro num lugar só? Você se deslocar. Então, como elas eram online, você teve também esse ganho de ter pessoas de diferentes espaços, de fora do sistema, que você vê que você tem um percentual de participação de pessoas que não faziam parte do SINGRE, ou seja, das instituições que compõem, né, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, os comitês, os conselhos, então pessoas fora da academia, alunos, estudantes, de ONGs, etc. Então, teve essa característica interessante também. Então, desses muitos profissionais aí que puderam colaborar, contribuir, né, com as atividades, eu participei ajudando no comunicar. Muitas peças, muitos convites, buscando atrair diferentes espaços, por exemplo, de novo, né, pensar em quem não está. Então, a partir do momento que a gente via assim, olha, isso aqui a gente vai falar de gestão costeira, vamos tentar localizar todas as organizações, todas assim, um pouco, o ideal, né, assim, o máximo de instituições, fazer o convite para que estejam ali presentes, quais são os grupos de pesquisa, vamos tentar localizar os endereços deles. Então, e eram semanais, né, então toda semana você tinha ali um desafio de tentar localizar pessoas para trazer, para ouvir, para trazer suas sugestões. Então foi esse envolvimento assim muito intenso com todo o processo de toda a equipe, de todos os profissionais envolvidos. Bom, plano discutido, aprovado, é
é preciso, né, se pensar nesse processo de implementar. Eu sei que tem várias ações em desenvolvimento para que o plano saia do papel. Tinha-se também esse pensamento, né? O plano não pode ser uma lista de desejos, ele precisa conter realmente o olhar, né, identificado com aquela região, ele precisa estar conectado realmente com uma necessidade, ele precisa sair do papel, e como é que a gente vai começar a implementar tudo isso? Quais são esses horizontes temporais aí? O que a gente pode fazer a curto, médio e longo prazo? Pensando em sociedade civil, pensando, né, nesse olhar das pessoas. De novo, é o convite, né? Acompanhe, faça parte, tente entender como funciona, porque muitas vezes a gente entra para um determinado espaço, demanda um tempo para a gente identificar as instituições, as organizações que participam, mas seja parte. Temos, né, diferentes associações, coletivos que pensam o bem-estar, pensam na nossa casa comum. Então, aprendam também sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, como funciona o plano, como é que ele tem sido implementado. É preciso dedicar algum tempo, né, para essa leitura. As ações que estão sendo pensadas, muitas voltam de novo, né, para os seus estados. O que os estados têm realizado? As secretarias estaduais, os municípios, de novo, onde estou? Onde está localizada a minha casa? Como é possível, a partir do meu território, pensar junto? Acho que tão importante quanto olhar para o plano nacional é pensar na nossa casa comum, nosso espaço mais próximo. Toda ação conta, né? Eu acredito nisso, pelo Climate Reality Project, é um outro grupo, né, que eu faço parte, e pensando, né, sobre mudança do clima, e aí a gente vê uma série de ações em que às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas esse meu projeto ele é pequeno, não sei se ele é pertinente, nossa, será que vale a pena? Vale, com certeza vale. Discuta com outras pessoas, peça ajuda, ofereça ajuda, né, para colocar em prática diferentes ações. O que eu gostaria de fazer? Onde eu gostaria de atuar? Qual é a política pública que me chama a atenção? É da área de saúde, é da área de educação, é da área de meio ambiente. Meio ambiente onde exatamente? Qual a área que você gosta mais? É recursos hídricos? Maravilha! Como é que a gente pode começar a acompanhar? Então, para diferentes políticas públicas, eu acredito que a democracia é o único caminho. E aí envolve o olhar de todos para todos. O papel do indivíduo, né? A força do um. Todos são relevantes para pensar as ações que devem ser feitas para o nosso país, começando pela nossa cidade. Bom, Fernanda, obrigada, gratidão pela participação. Imagina, eu que agradeço.